Você já se sentiu perdido? Mesmo cercado de pessoas, já forçou um sorriso. Enquanto por dentro tudo desmoronava, a mente humana é um labirinto. E a tristeza costuma ser o monstro à espreita nos cantos mais escuros. Mas, e se a saída não for lutar contra ele? E se a verdadeira solução estiver em escutar o que esse monstro tem a dizer? O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga. É um escudo invisível, uma bússola silenciosa, um mapa confiável para atravessar os dias mais sombrios da alma. Hoje, você vai descobrir 10 lições milenares que sobreviveram a impérios e tragédias para chegar até você. Lições que transformam dor em força, caos em direção, angústia em clareza. Mas antes de continuar, lembre-se, a mudança que você busca começa dentro de você. Lição 1. Você não é o que sente, você é o que faz com o que sente. A tristeza tem o poder de distorcer a realidade. Ela sussurra mentiras sutis. Você não é suficiente. Ninguém se importa, nada vai mudar. E quando acreditamos nessas vozes, entregamos o controle da nossa vida a um inimigo invisível, a própria mente. Os estoicos sabiam disso. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O sofrimento nasce menos do que acontece, e mais do significado que damos a isso. E é aí que mora o poder da transformação. Imagine uma tempestade. Você pode correr dela, reclamar dela, amaldiçoar o céu, ou aceitar que não controla os ventos e escolher construir um abrigo. O que você sente, dor, medo, ansiedade, é humano. O que você faz com isso é o que define quem você é. Marco Aurélio, imperador romano em meio a guerras e perdas, escrevia todas as noites para si mesmo, como um lembrete silencioso. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele não negava a tristeza, mas a usava como espelho. Refletia, aceitava, agia. É aqui que o estoicismo se separa de filosofias vazias. Ele não promete que você nunca vai sofrer. Promete que o sofrimento não vai mais controlar seus passos. Você pode acordar em dias nublados dentro de si, mas isso não impede que plante flores. Você pode chorar, mas ainda assim manter a honra. Você pode sentir medo, mas ainda assim agir com coragem. A primeira lição estoica para vencer os conflitos mentais é entender que você não é a sua tristeza. Ela é uma visita. Você é a casa. Ela pode bater a porta, mas quem decide se ela entra, quanto tempo fica e o que faz com ela é você. Então, da próxima vez que os pensamentos escuros vierem, pare, respire e pergunte: isso que estou sentindo define o meu valor? Ou apenas revela que sou humano? Seja o observador da mente, não o prisioneiro. Lição 2. O que te fere também te forja. Vivemos tentando evitar a dor. Fugimos de situações desconfortáveis, silenciamos emoções difíceis e, muitas vezes, buscamos distrações ao invés de enfrentamentos. Mas os estoicos viam a dor sob outra ótica. Ela não é apenas algo a ser suportado, é algo a ser usado. Sêneca dizia: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Você já percebeu como as pessoas mais sábias, calmas e maduras que conhece têm algo em comum? Todas passaram por algo difícil. Todas foram quebradas, em algum momento, e reconstruíram-se com mais consciência. O sofrimento, quando observado com atenção, tem o poder de revelar aquilo que realmente importa. Ele é um filtro brutal da verdade. Mostra quem está ao seu lado de verdade. Mostra o que você valoriza. Mostra do que é feito o seu interior. Marco Aurélio enfrentou a morte de filhos, guerras violentas e uma peste que dizimou parte do império. E mesmo assim escreveu: o que está em seu caminho torna-se o caminho. Ele não via o obstáculo como fim, mas como parte do processo de evolução. Você pode não controlar os golpes que a vida te dá, mas pode escolher se esses golpes vão te endurecer por fora ou te fortalecer por dentro. A dor pode te fazer amargo ou te tornar mais empático. Pode te afundar ou te ensinar a nadar em águas profundas. Epicteto foi escravo. Teve sua perna aleijada por seu próprio dono. Mas não usou isso como desculpa para desistir da vida. Usou como base para construir sua liberdade interior. Ele entendeu o segredo. A dor não quebra quem já decidiu não se dobrar. Então, quando a tristeza ou o conflito mental bater à porta, lembre-se, você pode resistir, pode se revoltar, mas também pode perguntar: o que isso está tentando me ensinar? A cada ferida emocional, há uma oportunidade escondida. A cada crise, um convite para se reconstruir. A cada desilusão,
uma chance de redirecionar seu caminho. A segunda lição é clara. Você pode usar a dor como ferramenta de transformação. Ela pode ser a bigorna, mas você é o ferreiro. Lição 3. Você não controla o mundo, mas controla a si mesmo. Uma das causas mais profundas da tristeza e do conflito mental está na tentativa desesperada de controlar o que está fora do nosso alcance. Tentamos controlar o comportamento das pessoas, as reações do mundo, os eventos imprevisíveis da vida. Mas quanto mais tentamos, mais sofremos. Porque quanto mais nos agarramos ao incontrolável, mais perdemos a nós mesmos. O estoicismo nos oferece um antídoto poderoso. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase aparentemente simples, dita por Epicteto, carrega uma das verdades mais libertadoras da filosofia estoica. O sofrimento nasce quando confundimos essas duas categorias. Ficamos ansiosos tentando prever o futuro, angustiados tentando mudar o passado, magoados por esperar demais dos outros. Mas o estoico aprende a voltar-se para si, a observar onde está sua energia e se está desperdiçando-a em vão. Você não controla se alguém vai te amar de volta, mas você controla como reage a essa rejeição. Você não controla se o mercado vai te dar uma oportunidade, mas você controla o quanto se prepara. Você não controla se choverá no seu dia especial, mas controla se vai permitir que a chuva arruine seu estado interno. Marco Aurélio escreveu em seu diário: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele entendeu que a mente é o único território verdadeiramente seu. É lá onde você pode construir ou destruir. Ele sabia que o mundo poderia ruir à sua volta, mas se mantivesse sua razão e serenidade intactas, seguiria invencível. A terceira lição é sobre poder, mas não o poder de dominar os outros. O poder de não ser dominado por nada externo, de manter-se calmo no meio da tempestade, de ser senhor de si em um mundo que exige reações impulsivas a todo instante. A liberdade real, segundo os estoicos, não está em fazer tudo o que se quer. Está em não se deixar escravizar por nada, nem pelas emoções, nem pelos desejos, nem pelos eventos que você não pode mudar. E isso não é fácil, mas é possível. Não se trata de apatia, mas de sabedoria. Não se trata de se fechar, mas de se proteger. Não se trata de ignorar a dor, mas de não se identificar com ela. Você pode escolher a resposta. Pode escolher onde coloca sua atenção. Pode escolher sua atitude, e essa escolha muda tudo. A verdadeira revolução estoica não acontece no mundo. Ela acontece dentro de você. Lição 4. A dor é inevitável. O sofrimento é escolha. Imagine um homem sendo exilado injustamente. Ele perde sua casa, sua posição, seus amigos. A maioria de nós desabaria. Mas Sêneca, o grande estoico, escreveu algumas de suas obras mais profundas justamente no exílio. Ele não negou a dor, ele a transformou. A diferença entre dor e sofrimento está na forma como interpretamos a experiência. A dor é um fato, o sofrimento uma narrativa. Epicteto dizia: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre elas. Uma perda, uma traição, um erro, uma doença. Tudo isso pode doer, mas o sofrimento prolongado que corrói a alma não vem do fato em si, e sim da forma como o carregamos. Da repetição mental, da culpa, da autocomiseração, do apego àquilo que já se foi, ou da ansiedade por aquilo que pode vir. Quantas vezes você sofreu mais na imaginação do que na realidade? Sêneca afirmava: estamos mais assustados do que realmente feridos. Sofremos mais na imaginação do que de fato. E ele não estava romantizando a dor. Ele estava nos alertando. Nossa mente pode ser uma prisão ou um refúgio. Essa lição nos convida a olhar para a dor com outros olhos, não como algo que deve ser eliminado a qualquer custo, mas como um mestre severo que pode nos tornar mais fortes, mais sábios, mais conscientes. A dor nos obriga a parar, a refletir, a mudar. Ela expõe o que está frágil dentro de nós, e só assim podemos fortalecer. A tristeza que você sente hoje pode ser o portal de uma transformação, mas apenas se você escolher não se identificar com ela. A dor não precisa definir quem você é. Marco Aurélio, enfrentando doenças, traições e a morte de entes queridos, escreveu: escolha não ser ferido, e você não será. Isso não significa ignorar os sentimentos. Significa não ser dominado por eles. É um convite à liberdade interior, mesmo quando o corpo ou a vida lá fora estão em colapso. Essa lição é dura, porque nos tira a desculpa de culpar o mundo por tudo. Mas ao mesmo tempo ela nos dá poder. O poder de não sermos vítimas.
O poder de transformar a dor em sabedoria. E talvez você pense, mas e se a dor for insuportável? Então lembre-se de Epicteto, que viveu como escravo e foi aleijado pelo próprio dono. Ou de Marco Aurélio, que viu quase todos os filhos morrerem. Ou de Sêneca, que escreveu cartas de sabedoria enquanto aguardava sua sentença de morte. A dor é inevitável, mas o sofrimento, esse você pode recusar. E essa escolha pode mudar a sua vida. Lição 7. O presente é tudo o que temos e tudo o que precisamos. Vivemos presos entre dois tempos que não existem. O passado, que já se foi, e o futuro que ainda não chegou. O agora, o único momento real, é ignorado como se fosse apenas um corredor entre dois cômodos vazios. Os estoicos, porém, nos mostram que o presente não é um mero intervalo. Ele é a própria vida. Tudo o que você já viveu aconteceu em um presente. Tudo o que ainda virá quando chegar também será presente. Então por que insistimos em desprezar o único tempo que temos? Marco Aurélio, talvez mais do que qualquer outro pensador, refletiu sobre isso em suas meditações. Nunca viva como se você tivesse 1000 anos pela frente. O destino está à sua espreita. Enquanto estiver vivo e for possível, seja bom. Ele não está dizendo para viver com pressa. Ele está dizendo para viver com presença. Estar inteiro em cada ato, em cada respiração, em cada conversa. Não é uma filosofia da velocidade, mas da profundidade. A ansiedade nasce quando projetamos o futuro. A culpa surge quando revivemos o passado. O presente, por sua vez, é um refúgio de paz. Mas para alcançá-lo, é preciso disciplina mental. Epicteto ensinava que a mente precisa de treinamento constante para permanecer onde está o corpo. Porque nossa mente quer fugir, planejar, reviver, fantasiar.
mas a verdadeira liberdade está em conseguir dizer a si mesmo: agora só importa o agora. Pense bem. Quantas vezes você esteve em um momento bom, mas não conseguiu aproveitá-lo por estar pensando em outro lugar? Quantas conversas você teve em que não ouviu de verdade? Quantos minutos de tranquilidade foram desperdiçados por preocupações com coisas que talvez nunca aconteçam? O estoicismo nos convida a mergulhar no instante, não como quem se distrai, mas como quem desperta, porque é no agora que moram a gratidão, a clareza, a ação e a verdadeira paz. Sêneca alertava: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. E continuava: a vida é longa o suficiente, e nos foi dada com generosidade para realizarmos grandes feitos, se a utilizarmos bem. A boa notícia é: nunca é tarde para começar. O momento ideal para agir, para mudar, para viver com intenção, é sempre o mesmo, agora. Você não precisa consertar o passado, nem dominar o futuro. Só precisa escolher com sabedoria o que fazer com este segundo, que está diante de você como um presente. Literal, um dom, um convite, uma chance. A mente presente não se afoga em arrependimentos nem se intoxica com expectativas. Ela respira, observa, age. E ao fazer isso, ela encontra algo que muitos passam a vida inteira buscando: a paz que só existe aqui, onde você está e sempre esteve. Lição 8. A dor é inevitável. O sofrimento é escolha. Todos nós passaremos por momentos difíceis. A vida, por mais que tentemos controlar, tem sua própria vontade, e ela não nos poupa de perdas, frustrações, doenças ou decepções. A dor, portanto, é uma certeza. O que não é certeza, e isso os estoicos deixaram muito claro, é o sofrimento prolongado, aquele que cultivamos por dentro como uma semente amarga que não para de crescer. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase, embora pareça simples, carrega uma profundidade absurda. Entre o que acontece e o que sentimos, há um espaço. E nesse espaço está o nosso poder. Você não pode evitar que certas coisas aconteçam, mas pode decidir como vai responder a elas. Imagine duas pessoas passando pela mesma perda. Uma delas se desespera, entrega-se ao caos, paralisa. A outra sente, sim, a dor, mas encontra dentro de si uma força que a ajuda a atravessar o luto com dignidade, com presença e com consciência de que aquilo também vai passar. A diferença entre elas não está na dor, mas na interpretação que cada uma fez do acontecimento. Sêneca escreveu: você sofre mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você sofreu por antecipação? Por algo que nem aconteceu? Quantas noites perdeu de sono com pensamentos que, no fim, nunca se concretizaram? O sofrimento muitas vezes é um eco da nossa mente repetindo o que já aconteceu, ou o que teme que vá acontecer. Mas o estoico treina sua mente para romper com esse ciclo. Ele reconhece a dor, sente o que precisa sentir, mas não alimenta a chama do sofrimento. Ele não se entrega ao papel de vítima. Ele se levanta, observa, aprende e segue. Marco Aurélio, em meio a guerras, traições e doenças, escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que atrapalha o caminho, torna-se o caminho. É nesse pensamento que está uma das maiores joias do estoicismo. A dor pode ser uma professora. Ela não precisa ser apenas punição, mas pode ser transformação. Ela pode nos tornar mais fortes, mais humildes, mais conscientes. Mas isso só acontece se decidirmos olhar para ela com coragem. A vida é feita de ciclos, e em cada um deles, o sofrimento desnecessário é o resultado de não aceitarmos o que não podemos mudar. Aceitar, porém, não é se conformar. É reconhecer o que é real, e a partir disso, agir com sabedoria. Se você está sofrendo agora, pergunte a si mesmo: o que disso é dor inevitável? E o que disso é sofrimento que eu estou escolhendo manter? Talvez a simples resposta a essa pergunta já abra uma fresta de luz. Porque, no fim, ninguém pode tirar de você o controle da sua mente. E quando você entende isso, descobre que pode estar em paz mesmo em meio à tempestade. Lição 9. Viva o agora. É o único lugar onde a paz habita. Quantas vezes você se pegou remoendo o passado ou se preocupando com o futuro? Revivendo dores antigas ou antecipando tragédias que nem sequer aconteceram? A mente humana tem essa tendência: fugir do presente. Mas o estoicismo ensina que a paz só é possível quando ancoramos nossa atenção no momento atual. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: não perca mais tempo discutindo sobre o que deve ser um homem bom. Seja um.
Essa frase nos traz de volta à essência do estoicismo, a ação presente. O passado já se foi. O futuro ainda não existe. Só o agora está nas suas mãos. É no presente que você respira. É no agora que você pode mudar. Por isso, o estoico não carrega pesos que não pode soltar. Ele entende que reviver o passado é como tentar nadar com pedras amarradas ao corpo. E se preocupar com o futuro é como querer controlar as ondas do mar com as próprias mãos. Epicteto dizia: o que está sob o nosso controle? Nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos e aversões. Tudo isso vive no presente. Você não pode mudar o que já aconteceu, mas pode mudar a forma como interpreta. Você não pode garantir o que vai acontecer amanhã, mas pode escolher como se comporta hoje. Quando você se conecta com o agora, algo poderoso acontece. A mente silencia, o coração desacelera. Você percebe que os problemas não estão aqui. Estão na sua interpretação mental sobre o que já foi ou sobre o que virá. E isso te dá liberdade. Sêneca foi ainda mais direto. A vida é dividida em 3 tempos: o que foi, o que é e o que será. Destes, o que vivemos é curto, o que viveremos é duvidoso, o que vivemos é certo. Mas ele alerta: é exatamente o tempo certo, o presente, que mais desperdiçamos. A maioria das pessoas vive como se fosse eterna, como se tivesse garantias. E por isso adia decisões, posterga mudanças, ignora sentimentos. Mas o estoico vive com urgência. Não no sentido da pressa, mas no da presença total. Você quer vencer a tristeza? Então comece por onde ela não pode habitar: o agora. A tristeza costuma morar no arrependimento, a ansiedade no medo do que virá. Mas o agora é neutro, é limpo, é um campo fértil para novos começos. Pense nisso. Quantos dias da sua vida você passou ausente? Quantos momentos importantes foram desperdiçados por uma mente que estava em outro lugar? O presente é um presente. E quando você o abraça, entende que, mesmo nos dias mais difíceis, há algo sagrado em simplesmente estar aqui, respirando, sentindo, vivendo. O agora não é o inimigo, é o refúgio. E talvez a sua paz comece exatamente aqui, onde seus pés estão. Lição 10. Você é o único responsável pela sua liberdade interior. Vivemos em um mundo que nos condiciona a culpar o externo por tudo. Pelas dores, pelos fracassos, pelas frustrações. A chuva estragou o dia. O outro foi injusto. A vida foi dura demais. Mas o estoicismo é um chamado brutal e libertador à responsabilidade pessoal. Ele diz: você é o único responsável pela sua paz. Epicteto foi escravo por boa parte da vida, mas isso nunca o impediu de ser livre. Por quê? Porque ele compreendeu que liberdade não é a ausência de correntes no corpo, mas no pensamento. Ninguém é livre até que aprenda a comandar a si mesmo. Ele escreveu: essa lição não é leve. Ela é pesada, mas é nela que mora o poder. Assumir a responsabilidade pela própria vida exige coragem, porque significa abrir mão das desculpas. Significa dizer: sim, eu fui ferido, mas eu escolho não ser uma vítima. Sim, o mundo é caótico, mas dentro de mim, quem governa sou eu. Sêneca falava sobre o império da mente, uma espécie de reino invisível que ninguém pode invadir sem a sua permissão. Ele dizia que mesmo na adversidade, mesmo diante da morte, o homem sábio mantém sua dignidade, porque sua liberdade é interna. E quando você entende isso, a tristeza perde a força, porque você para de buscar aprovação. Para de correr atrás do controle do incontrolável. Você entende que as emoções vêm, e você as acolhe, mas não permite que elas definam quem você é. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em não ser escravo dos próprios impulsos. O estoico aprende a dizer não ao que não o eleva. Aprende a observar antes de reagir. E principalmente aprende a se bastar. Porque quando você depende de algo externo para estar em paz, está sempre vulnerável. Mas quando sua paz vem de dentro, das suas escolhas, da sua filosofia, da sua consciência, nada pode te derrubar. Essa é a lição final. Você é o guardião do seu templo interior. E se você cuidar dele com disciplina, com reflexão, com serenidade, a tristeza e o caos do mundo não encontrarão abrigo ali. Ei! Agora, se essa mensagem tocou você de alguma forma, se essas ideias te ajudaram a encontrar clareza em meio ao caos, não guarde isso só para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando dessas palavras agora. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário dizendo qual dessas lições mais falou com você.
E claro, compartilha esse vídeo com quem está enfrentando batalhas mentais e precisa de um novo olhar sobre a vida. A filosofia estoica não é um conjunto de frases bonitas. Ela é um caminho, uma prática, uma libertação. E se você quiser seguir nessa jornada, eu te espero no próximo vídeo. Até lá, domine a si mesmo. E o mundo não terá mais poder sobre você.